Este episódio do podcast Cinemação é um oferecimento Topázio Cinemas. O Topázio Cinemas fica na cidade de Indaiatuba e conta com uma programação diversificada, com filmes para todos os gostos. Tá no interior de São Paulo? Vai pro Topázio Cinemas que você vai adorar. Em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 356. Eu sou Rafael Arinelli e tudo que eu preciso são amigos. Aqui é o Henrique Risato e o maior reunião que vocês vão ter em 2020 é esse agora, a reunião do trio titular. É verdade. E eu tenho que concordar. Eu sou o Daniel Cury, foda-se, não dá pra ver tudo e já me conformei com isso. Não aguento mais. Olha só, o Dan revoltado. Tem série que eu falo assim, eu não vi essa série, foda-se. Foda-se, não dá mais, não dá é pra verdade. ver tudo. É verdade, A não dá vida pra é muito curta. É verdade. A última vez que o Daniel viu série, o Ross tava no primeiro casamento. O Dani faz tempo, né, Dani? Você gosta daquelas séries rapidinhas da Netflix, né? Tipo Sex Education. Ou Sex Education. Ou esqueci de pôr na minha lista. Boa. Faltou essa. Porque eu escrevi um monte aqui. Sex Education. Ó. Tô escrevendo aqui, ó. As pessoas estão ouvindo, mas eu estou tipo com um bloco na mão, bizarro na minha mão. Bloco de papel. Cheio de bloco de papel. Eu não sei como as pessoas conseguem refletir com o cérebro sem um papel e uma caneta. Pra mim não faz sentido. Eu preciso disso também. Muito bem, meus amigos. Estamos aqui hoje reunidos nesse podcast 356 para bater um papo sobre séries. Pois é, não é sempre que a gente fala sobre séries, mas a gente vira e mexe gosta de trazer elas para cá, porque afinal de contas, além de ser um ótimo entretenimento, né, para quem gosta de ver audiovisual e tudo mais, as séries ultimamente têm tomado muito tempo da nossa vida, né? Na Netflix hoje em dia você vai passando assim, você fala, nossa, queria ver esse filme, quando você clica tá escrito assim, 10 episódios. Caraca, não é um filme mais. São pequenos filmes, né, dentro e formam ali uma microsérie e tal. E tem um fator importante aqui. Cada um de nós assiste séries muito diferentes. É verdade. A gente tem gostos bem diferentes para séries. O Henrique, o Rafael, cada um vê uma diferente, cada um gosta de uma outra. O que eu vejo ninguém gosta e tudo mais. É verdade. E incrivelmente somos amigos, não é? Olha só, temos gostos diferentes, opiniões diferentes e somos amigos. É possível. Isso é Tá tudo errado isso daí. Isso é uma mensagem para o mundo, né? Muito bem, hoje então para bater esse papo aqui a gente trouxe o nosso amigo Henrique Risato, que ajudou a construir esse império que é o podcast do Cinemação aqui. Nos primeiros episódios o Henrique estava aqui com frequência, daí ele se tornou um advogado caminhoneiro percorrendo esse Brasil, ajudando as pessoas, processando pessoas e tal, e agora ele tem seu próprio podcast, não é isso, Henriquinho? Sim, consegui tudo isso dirigindo nas estradas. Vou fazer meu podcast e dirigir até o meu próprio podcast. Eu dirigi tanto que eu fui parar em Guaxupé, em Minas Gerais. Ressuscitei o Xaxim pra gente ter o podcast nosso. Pois é, cara. E isso é tudo uma referência a uma série Carga Pesada, onde quando o Henrique é o Pedro ou o Bino. É uma cilada, Dani. Se envolvendo em ciladas. Henrique, conta pra gente então o que é o Geração M, né? Podcast que está aqui dentro do Cinemação, que você é o host. E como é que é? Como é que é esse podcast? Sobre o que falam lá? O Geração M, como eu disse, tem eu e o Xaxim como hosts. É um podcast aqui do Cinemação, que sai a cada 15 dias. E nele a gente costuma falar um pouquinho de nostalgia, um pouco de cultura pop, um pouco de música. É assim, tudo o que eu e ele gostamos e que temos
assim, os gostos em comum, e uma das coisas mais legais é o conflito de gerações, entre aspas, que eu sou de 85, o Xaxim é de 79, então a gente tem um pouco de diferença de idade, então é legal, assim, coisas que eu assisti na infância, ele já era criança, pré-adolescente, mas mesmo assim tem muita coisa legal de música, anos 90, anos 2000, anime, quadrinhos, filmes. Então tá um podcast aí bem diversificado. Pô, que legal, que legal. Fica a recomendação então para vocês acompanharem aí o Henrique sendo host de um podcast mais curto, sai quinzenalmente, tá aqui dentro do Cinemação, tem feed próprio, tem uma galerinha própria que acompanha lá, então vai lá, acompanha Henrique Xaxim nessa empreitada. Então vamos bater esse papo sobre séries que marcaram as nossas vidas, vamos falar sobre isso e mais um pouco aqui dentro do Cinemação, logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Quem reclama que a gente não fala de séries, tá aqui ainda, né? Um podcast inteiro sobre séries. Talvez séries não tão novas, mas séries, né? Séries que marcaram. Que marcaram. Se ela é nova, ela não tem como marcar. Porque as que marcam são as que marcam pra sempre. Como você sabe se uma cicatriz é legal, se ela não passou um tempo? Porque pode ser que ela desapareça. Aí não é mais uma cicatriz, não é mais uma marca. Aí ela não é mais uma marca. Exato. Eu tô comparando série com machucado, mas tudo bem. Pois é, e você aí que acha que a gente não fala de série e tal, se você entrar no nosso site, no cinemação.com, tem uma categoria lá, chamada séries, tá lá no menu. Você vai lá, você vai ver séries e aí tem vários artigos que a galera escreveu sobre séries. Tem, por exemplo, artigo sobre This Is Us, tem fazendo uma análise sobre Sintonia, tem falando sobre The Boys, tem falando sobre Chernobyl, tem muita coisa bacana lá. Está dentro da nossa categoria séries. Além disso, o nosso site, né, o cinemação.com, ele tem muita coisa bacana lá, já publicada, que você pode gastar muito tempo navegando. Então fica essa dica para, se você quiser consumir mais do nosso conteúdo, acesse o cinemação.com. Além disso, se você quiser mandar seu comentário para a gente sobre este podcast, falando um pouco sobre as séries que a gente vai comentar, ou relembrando séries que para você, né, foram marcantes de repente, manda o seu comentário para a gente através de contato@cinemação.com ou também através da área de comentários deste podcast, né? Porque você pode ir lá no nosso site, vai clicar em cima desse post desse podcast e aí tem uma área lá de comentários que você pode ir lá e escrever o que você achou e tal. É muito divertido porque daí tem outras pessoas que comentam também e você pode interagir com as outras pessoas falando, pô, eu lembrei daquela série lá que você falou e tal e tudo mais. Então tem várias formas de você falar com a gente. Além disso, nosso podcast Cinemação está no Google Podcast, está no iTunes, ele está no SoundCloud, ele está no Deezer, ele está no Spotify, ele está nos principais agregadores aí de podcast, você pode encontrar o cinemação.com. E é muito importante que você vá lá, siga a gente, né, no Spotify, dê sua recomendação lá dentro do iTunes, vai lá e coloca 5 estrelinhas e tal. Isso é muito importante pra gente, porque ajuda com que o nosso podcast ele chegue a mais pessoas. Então, se você não quer deixar comentários, se você não quer interagir com a gente, se não quer sair do armário, vai lá e classifica a gente, que pelo menos isso é fácil de fazer e ajuda pra caramba a gente aqui. Outra coisa que é muito fácil de fazer, que ajuda muito a gente, é contribuir com dinheirinhos tutus todo mês. E não precisa ser muito não, pode ser a partir de R$1 em uma plataforma da sua preferência, das 3 que a gente tem disponível lá no cinemação.com/contribua. Então acessa cinemação.com/contribua ou clique no botão contribua da página do Cinemação e você vai ser um patrão ou uma patroa do Cinemação. Aí você vai poder participar do nosso grupo no Facebook, do nosso grupo no WhatsApp, vai bater papo com a galera toda, vai ganhar presentinho todo ano e ainda vai contribuir para que a gente melhore cada vez mais. Então seja um patrão ou uma patroa do Cinemação.
Chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos aqui um comentário no podcast Oscar 2020, né, onde a gente analisou aí os grandes vitoriosos lá, a galera que levou estatueta pra casa. Temos aqui um comentário do André Franco, que mandou o seguinte: vocês farão mais podcasts sobre filmes deste Oscar? Eu pessoalmente curti demais Ford vs Ferrari e The Lighthouse, e queria muito saber a opinião de vocês. Ah, e é claro, um podcast sobre 1917. Tá aí então. Cara, já vamos responder isso pra você. O Dani já respondeu você lá, mas a gente responde aqui também no podcast, afinal de contas você está nos ouvindo. Então, André, primeiro, muito obrigado pelo seu comentário. Vê se você comenta mais vezes, porque quando o bichinho te pica pra você sair do armário, cara, aí dá vontade de sair do armário sempre. Então deixa essa vontade vir e vai saindo do armário, vai mandando comentário pra gente. E, infelizmente, esse ano a gente não vai mais falar dos filmes de Oscar, pelo menos por enquanto. Pode ser que de repente aí no meio, né, do processo, no meio do ano, sei lá, se a gente tiver a necessidade de retomar algum episódio, falar sobre algum filme, a gente retoma, mas a princípio não temos mais agenda para falar sobre filmes do Oscar. A gente gostaria de falar sobre 1917, sobre Ford vs Ferrari, The Lighthouse, mas infelizmente agora a gente precisa dar prioridade para outros filmes que estão chegando. Além disso, a gente tem entrevista, tem debate e tal, tem muita coisa para falar. Então, por hora, não temos ainda essa agenda aberta, né, para filmes de Oscar. E o melhor de todos que foi Parasita já tem, é verdade. E Midsommar, né, também que ele mesmo falou, né, porque você quando respondeu, ele falou assim, só de vocês terem falado lá sobre Midsommar, já me senti contemplado, ele falou. Pois é, então, ó, quem quiser ouvir sobre Midsommar, tem podcast inteiro também, que não é do Oscar, mas é um filme muito bom. Inclusive, o comentário que eu tenho aqui é sobre o podcast do Midsommar. Foi um comentário do Paulo Roberto Galiac, que já comentou bastante e deu uma paradinha e pelo jeito voltou. Então volte sempre, Paulo, para comentar aqui com a gente todos os podcasts que você ouvir. Ele comentou o seguinte: repetindo novamente, não entendi isso, começo, mas tudo bem. Caramba, eu achava que outros podcasters tinham falado, tipo República do Medo e Cine Alerta. O jeito é ouvir Mundo Freak, sou fã do bizarro com conteúdo, e Cinemação. Não desmerecendo nenhum dos podcasters, gosto de ambos. Eu achava que o filme tinha sido mais comentado por outros. Ou seja, ele quis ouvir outros podcasts, mas sobrou Cinemação. Não sei porquê, mas tá tudo bem. Pode ouvir quantos podcasts você quiser e a gente tá aqui falando dos filmes que a gente consegue e a gente é feliz com isso. E ele continua falando o seguinte: repetindo, pra mim, o filme do nível Holocausto Canibal. Aliás, um pouco melhor e um pouco menos chocante. Sobre o filme, finalmente vi Midsommar, O Mal Não Espera a Noite. Que outro filme assustador e traumático do Ari Aster de Hereditário? Vemos um festival de solstício de verão na Suécia. Um festival isolado e desconhecido em que um colega leva amigos para fazer um estudo antropológico. Porém, pouco a pouco, vemos que se trata de uma seita religiosa digna de Templo Popular e Família Manson. Ótimo filme assustador, porém que cria uma indisposição para criar velho estereótipo dos pobres estadunidenses vítimas de estrangeiros malucos, tais como o próprio canibal, né, o Holocausto Canibal, e a refilmagem Inferno Verde, O Link no Inferno, O Albergue, Turistas, etc. Enfim, o Paulo comentou, fez uma pincelada sobre o Midsommar, comentou que acho que queria outros podcasts e só a gente falou, e o Mundo Freak, mas tá tudo bem, ouve a gente, ouve todo mundo e a gente tá feliz, e aí ó, ótimo, maravilhoso isso, obrigado por ter ouvido a gente, e é isso. Hey, what have you guys been up to? Oh, we went to a self-defense class today. Wow. Yeah, kicking a guy in the crotch all morning really takes it out of you. Takes it out of you. No, now we can kick anybody's ass. Yeah. After one class? I don't think so. What? You want to see me self-defend myself? Go over there and pretend you're a sexual predator. Go on, I dare you. Of course you could defend yourself from an attack you know is coming. That's not enough. Look, I studied karate for a long time. And there's a concept you should really be familiar with. It's what the Japanese call unagi. Isn't that a kind of sushi? No, it's a concept. Yeah, it is. It is. It's freshwater eel. All right, maybe it means that too. Oh, I would kill for a salmon skin roll right now.
Recentemente, né, em fevereiro aí de 2020, a gente teve a confirmação, né, que o elenco original de Friends vai ter aí uma reunião na HBO Max. Eles fizeram aí, né, o sexteto original vai se juntar novamente aos criadores, inclusive, para um especial que ainda não está roteirizado e tal, mas já está tudo certo. Então vamos ver novamente Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, a Courtney Cox, o David Schwimmer, o Matt LeBlanc e o Matthew Perry, todos reunidos lá, fazendo esses personagens que foram completamente icônicos nos anos 90. Na verdade, né? tudo indica que não vai ser um episódio, vai ser uma espécie de... É uma reunião... Uma reunião deles lembrando momentos, uma espécie de grande entrevista, tipo um programa, tipo um mini documentário, talvez, algo nesse sentido. Meio frustrante, assim, eu achei. Eu achei que podia ser um episódiozão aí de 50 minutos, alguma historinha, sei lá. Mas certamente vai ter alguma coisa de roteiro, né? Fosse. Eu acho que vai ter alguma coisa de roteiro lá. Eu acho que não, ao que tudo indica vai ser justamente sem roteiro, vai ser uma grande entrevista. Eu não acho, porque teve outras séries que já tiveram isso. Assim. Talvez eles inventem alguma... refaçam alguma ceninha lá entre eles, brincando, alguma coisa assim. Eu acho que pode ser que a gente tenha alguma coisa ali, né? Ainda é tudo muito especulado, a gente não tem nada e tal. O que se estima é que cada um dos atores vai receber em torno de 2,5 milhões de dólares, né, para participar dessa reunião. E esse especial, inclusive, vai ser dirigido pelo Ben Winston. Então é interessante, porque a gente teve uma série, né, que teve 10 temporadas transmitidas lá entre 94 e 2005, uma série que foi super forte nessa década de 90 ali, criou personagens fortes também e tal, inclusive acabou popularizando esse gênero, né, que tinha ali vários amigos juntos e tal, e essa troca, nessa comédia assim, essa sitcom, como a gente teve posteriormente How I Met Your Mother e o próprio The Big Bang Theory, né, também, que é essa coisa meio amigos reunidos e, né, enfrentando coisas do dia a dia e tudo mais. Foi de 94 a 2004. 2004. Nos Estados Unidos, deu 10 anos certinho. Legal. A gente teve essa confirmação dessa reunião e até por isso a gente falou assim, pô, isso é uma coisa que movimenta os fãs, né? Porque afinal de contas a gente assiste tanto tempo, imagina 10 anos assistindo aquelas pessoas fazerem os mesmos personagens, trazendo histórias ali que te emocionam e que te criam, né? Criam um vínculo com aquele personagem, que a gente precisa falar sobre isso, porque as séries, diferente dos filmes, as séries têm essa coisa da longevidade, né? Tipo, a série dura 10 anos, 9 anos e tal. As boas séries, né? Porque a gente tem séries que duram uma temporada e não, acho que não é nem questão disso. Tem as séries que fazem sucesso, né? Tem séries que são feitas pra ter 2 temporadas, e as séries que fazem sucesso duram bastante tempo. Como Breaking Bad, né, que só teve 4 temporadas, é uma puta série. Isso, e que não tinha como continuar, não faria sentido continuar, eles não continuaram, né, e daí tem que ter a coragem também de continuar. Mas no caso dessa série, são sitcom, né, é diferente, não tem por que parar, no sentido de sempre vai ter alguma história que você vai criando, e é a vida daquele personagem que vai andando e tudo mais. Né? Mas veja, do mesmo jeito que a gente teve Friends, que veja só, Friends a gente teve 10 anos da série. A gente conheceu o Joey, conheceu a Mônica, conheceu toda essa galera lá, o Chandler e tal. E aí, quando a série acaba, passa um tempo, a gente inclusive tem aquela série Joey, né? Que era só do Joey, né? E ela não durou, porque ela não tinha sustentação própria, assim, tipo, as pessoas assistiam e faltava, né, todo o resto, assim, tipo, como ver o Joey sem ele falar, por exemplo, do Chandler, sabe, dele ter uma referência do Chandler aparecer, sabendo que eles são tão amigos e tal. E aí quando a gente vai atrás de, por exemplo, o próprio Breaking Bad que vocês trouxeram aqui pra gente, a gente tem a série que tem ali a linha principal, e que a gente tem o Sr. White, o Jesse Pinkman e tudo mais, aí acaba Breaking Bad, a gente tem as ramificações, porque hoje a gente tem lá o Saul Goodman, depois teve o filme, né, que fizeram lá, o El Caminho. Então a gente tem assim, tipo, continuações, por mais que sejam séries que às vezes
ou são curtas e tal, mas essa questão, tipo, ela é muito famosa, de algum jeito os produtores falam, vou pincelar ela ali porque ela vai me trazer mais algum retorno, né? Exatamente. Tem bastante exemplo também de séries assim, que eles já tentaram fazer umas reuniões, depois de muito tempo, retomar a série, digamos assim, mas com resultados bem catastróficos. Por exemplo, o Arquivo X. Nossa, que verdade. voltou depois, eu acho que de 10 anos, e tipo assim, teve 2 temporadas, acho que uma de 6 episódios ou 4, e a outra também de uns poucos episódios. Eu só vi a primeira temporada desse retorno, a segunda eu nem fiz questão de assistir. E, tipo, Arquivo X é uma série que eu era viciado quando eu era adolescente. Então, você vê os atores não tem mais aquele carisma, assim, aquela engajamento, não engajamento com o público, mas entre eles, aquele entrosamento, né? Sim. Tem uma que teve retorno, inclusive eu vi os primeiros episódios, mas acho que não faz muito tempo, mas acho que já faz algum tempo que ela foi lançada, que é a Fuller House, né? Que é uma espécie de... que é um comeback da Full House, que era exibida como 3 é Demais, né? Foi uma série anos 80 para 90, ela 10 anos mais antiga que Friends, por exemplo, que tinha lá as gêmeas Olsen, né? Que até não estão na série nova, e tem umas referências, umas piadinhas, assim, meio sutis, assim. Eu não acompanhei a série nova, e a antiga eu lembro de ver eventualmente, né, também não vi tudo, e é muito isso, tipo, foi um retorno, e sim, já tá na 5ª temporada, da Fuller House, né, ou seja, da versão nova, né, da versão moderna, que tem vários dos personagens de antes, alguns novos e tal, e que tipo, é isso, a ideia é ser uma casa com um monte de gente morando na casa, todo mundo é família, e aí eles vão criando essas coisas, né, e tem uma que eu tava Malhação. vendo... Mas é uma espécie, tipo Malhação, mais ou menos. Se bem que Malhação hoje em dia é bem diferente. Mas assim, uma que eu descobri quando eu tava vendo, que era uma espécie, na verdade é uma espécie, não chega a ser uma continuação, nem um reunion, é um remake, é a One Day at a Time, que eu tava vendo na Netflix. Ela recentemente foi cancelada na Netflix e assinaram com uma emissora, não lembro agora qual, que deve voltar em breve, com essa temporada nova, e ela é o conceito de uma série antiga, repaginada e muito mais diversificada. Daí eles colocaram personagens latinos, personagens LGBTs e tal. Mas é isso, sabe? Tipo, às vezes é uma questão de... Enfim, a gente tá falando muito de sitcom, né? Esse formato sitcom é muito legal, porque ele permite isso, né? Ele permite que você vá criando, inventando e seguindo o mesmo o mesmo padrão, a mesma estrutura, que é meio que universal e atinge um monte de gente, porque... fazendo bem feito, fazendo com um roteiro bacana, umas historinhas bacanas, divertido. Uma coisa que eu achei interessante dessas sitcoms é que, assim, teoricamente são séries até baratas de ser feito, né? Porque você monta um estúdio ali com um cenário X, um cenário Y, um outro cenário, tipo 3 cenários ali e tal, e aí você investe nos casa, atores. Cafeteria ou bar e só, né? Exatamente. E o trabalho. E aí o que pesa nesse caso é justamente aquele roteiro bem escrito e tal, Sim. que a piada precisa encaixar bem também, né? Uhum. E você pode alternar, tipo assim, uma temporada é um pouco mais barata, porque só tem a casa e um lugarzinho. Aí a outra tem, tipo, mais quartos e o trabalho dos personagens. Aí chega numa outra, se eles precisam economizar, eles já reduzem, entendeu? Você vai encontrando esses caminhos, assim. E o Friends ficou caro no final, porque todo mundo era caro demais, né? Todo mundo era muito tipo caro, assim, milhões por episódio. Fala, gente, não tem porquê. Exatamente. E legal que todos tinham o mesmo salário, né? Isso eu acho que a gente até comentou ao longo dos anos. A gente já contou essa história, né? Que todos os atores, dos 6 atores, eles tinham o mesmo salário, igualzinho. Exato. Isso é legal. Não, e aí existe outra coisa também, que é como os atores acabam ficando marcados por aquele papel, né? Porque é interessante como essas séries que duram muito tempo, elas acabam tendo o ator que ele fica meio que viciado naquele papel. Porque se você pegar todos esses personagens mesmo de Friends, assim, cara, a que deu mais certo, assim, em termos de ter projetos recorrentes em grande escala e não sei o que, foi a Jennifer Aniston.
Sim. que por algum motivo foi a atriz que acabou tendo o relacionamento com o Brad Pitt, que tinha muita mídia também, o relacionamento dos dois. Ela era a atriz, tipo, que vivia, né, a mulher rica, branca e tal, lá dentro do Friends e tal. E aí, de repente, ela teve mais volume, assim, de projetos que, tipo, a gente viu ela mais em filme e tal. E se deu bem em comédias específicas e tal. Né? Exatamente. O Matthew Perry, por exemplo, é um cara que, fez pouquíssimas coisas. Ele participou de uma coisa aqui, outra ali, fez um filme aqui, outro ali, mas, assim, foi poucas coisas, assim. O próprio Matt LeBlanc, né, que é o Joey, também poucas coisas. Mas fez menos ainda. Menos ainda, exatamente. A Lisa Kudrow, né, que é a Phoebe, ela participa de algumas coisas, ela chegou até aí migrando para uma coisa meio de drama, assim, e tal, mas também, tipo, poucas coisas e tal. Então, assim, a gente tem ela depois deu um gás, eu acho. Deu um gás. Depois ela veio umas séries bacanas, apareceu algumas produções. A Lisa Kudrow, eu não sei o nome da série que ela tava estrelando, mas ela tava em uma série que eu acho que, se eu não me engano, tanto a Jennifer Aniston quanto a Courtney Cox participaram dessa série. Assim. Exatamente, era um de terapia, Isso, eu né? acho que entre as mulheres, as atrizes de Friends, elas tiveram mais trabalhos, assim, um relacionamento mais conectado, né? Exato. Porque entre os homens a gente nunca mais viu nada. Aliás, o Matthew Perry, o que saiu muito ano passado, uma foto, tipo, fotos dele gordão, ele estavam falando assim que ele tava morando num hotel, acho que em Los Angeles, não sei, que ele tinha até comprado uma televisão fudidaça pra pôr no quarto de hotel que ele ficava, porque ele só ficava dentro do quarto dele de hotel assistindo TV. Especularam que ele tava com algum tipo de depressão e tal. Depois ele até foi pras redes sociais falando, não é assim também, eu tô bem, eu não sei o quê. Mas é aquela coisa, tipo, a pessoa ela fica meio que viciada, assim, dentro do personagem. E por que isso me chama atenção? Porque tem uma série que marcou a minha vida, que eu acho que foi a primeira série que eu acompanhei, assim, tipo, putz, todo episódio eu tava ali. Depois, na época que, né, começou a internet, eu baixava os episódios, salvei até pouco tempo atrás, é que eu joguei fora, mas eu tinha gravado em CD, tipo, temporada 1, temporada 2, temporada 3, que foi Anos Incríveis, né? É uma série que aconteceu de 88 a 93 e que foi a série, da minha vida. A série que conta a história lá do Kevin Arnold, que era vivido pelo Fred Savage, que tinha, né, ele era apaixonado lá pela Winnie Cooper, ele tinha o amigo dele que era o Paul Pfeiffer, o Paul, que era o nerdzinho ali, né, também e tal. Que não era interpretado pelo Marilyn Manson. Exatamente, não era, porque depois criou-se, né, esse boato, um mito, né? Mas é interessante porque essa série, pra mim, ela teve um marco muito grande, porque eu assisti ela sendo criança, pré-adolescente ali e tal, e era o retrato de um jovem que estava vivendo, inclusive antes da série se passar, né? Porque a série começa em 88 com o Kevin Arnold bem novinho e ela se passa, inclusive, num período quase que pós-guerra ali, de Vietnã e tal. Então a gente tá falando ali de 70, 60 e tal. E a voz, tem um locutor que é o Kevin Arnold velho, né? O Kevin Arnold adulto, e ele vai relembrando a sua infância. E pra mim a série ficou marcante porque era uma série que eu assistia, eu estando na mesma idade ali do Kevin, e ele falando sobre essa coisa de ir pra escola, do melhor amigo, do primeiro amor, sabe? Então tudo isso assim foi muito marcante. E é interessante porque foi uma série também que durou muito tempo, né? Uma série aí que durou 5 anos pelo menos, que naquela época era muito tempo para uma série. A gente chega a ver o Kevin Arnold crescer, ficar grande, sair, trabalhar, dirigir, não sei o que, sendo que o começo da série ele era um garotinho que o pai ia buscar na escola e tudo mais. E aí depois a gente não vê mais o Fred Savage em nenhum filme, a gente não vê o Josh Savino, né, que era o Paul, em outros filmes. A gente não vê a Danica McKellar, que era Winnie Cooper, em outros filmes. Eles somem. É impressionante como a imagem deles fica vinculada diretamente com o personagem. Mas eu acho que tem também uma outra coisa, Rafa, que é o seguinte: a gente até comentou no podcast, eu tava ouvindo uns trechinhos do 141, que a gente falou sobre série, foi o primeiro podcast
do Cinemação que a gente falou sobre série. A gente gravou com o Bruno Costa há 4 anos. E uma das coisas que a gente estava comentando naquele podcast é de como naquele momento, 4 anos atrás, as séries estavam passando por uma virada. A gente tava e ainda tá, né, vivendo a era de ouro das séries, né, que a gente chama assim. Enfim, muitas séries de muita qualidade sendo produzidas e lançadas. Hoje acho que a gente tem até muita série, né, em muita qualidade ou não, muita série sendo lançada por todos os serviços de streaming, etc. Mas o fato é que hoje você tem grandes diretores fazendo série, grandes atores fazendo série, atores de cinema indo pra TV, teve essa fase. Televisão, streaming. E nessa época, na época do Anos Incríveis e ainda na época do Friends, o ator de TV era ator de TV. Entendeu? E o ator de cinema fazia cinema. A TV não era vista assim como algo tão importante. Os atores mais talentosos, vamos dizer assim, iam pro cinema, porque o cinema era o né, a mina de ouro, era o chique, era o sofisticado e tal. E a TV não era vista dessa forma, embora tenha grandes séries mesmo mais antigas. Então eu acho que tem muito disso. Tipo, provavelmente ele saiu da série e na TV ele estava marcado, não conseguiu tanto na TV e não se passeava da TV pro cinema com tanta facilidade. Mas eu não tô nem falando de série pra cinema. Tipo, não, então, ele não emplaca nem em outra, na própria televisão. E tem que ver também se ele quis, né? Porque às vezes pode ser que a pessoa saia e vá para outros caminhos, produção, enfim, trabalhar com outras coisas. Ele tá nativa até hoje. Sim. Eu lembro que ele fez uma série chamava Working, eu acho que durou 2 temporadas, 3 no máximo. E tem um episódio que aparece a Danica McCarley lá, que fazia a Winnie. E aí ele tem um interesse lá, romance nela, naquele episódio. E daí ele fala, mas você é meio estranha, você parece uma namorada de infância minha. Daí eu lembro que, tipo, isso há 20 anos atrás. Essa série foi de 97 e 99. Mas eu lembro bem desse diálogo, assim, dela. Tipo, você parece uma namorada de infância. Eu, nossa, que legal, tal. E era bem uma coisa dele indo procurar o primeiro emprego e tal. Não, e é interessante que, veja, ele fica tão marcado pelo personagem, assim como outros, que às vezes ele é levado pros filmes pra viver ele mesmo. Olha que bizarro que é isso. Por exemplo, no Deadpool 2, ele aparece, né? Ele tá lá. E ele aparece como sendo ele mesmo. Sim. Tipo... Fred Savage, exato. Né? Ele não é que ele tem um personagem. Não, usa o nome dele e tal. Porque assim, o cara ficou tão marcado por aquilo que você não consegue meio que, sabe, que desvincular a imagem do ator com o personagem. Ou é também a forma também dele conseguir coisas e seguir na carreira. É que nem no Big Bang Theory, o Will Wheaton, não sei se vocês assistiam Big Bang Theory, que era um ator do Star Trek A Nova Geração, que ele era molequinho, criança, e daí ele fica adulto, e daí o Sheldon odeia ele e tal. Não sei se se recordam. E o Will Wheaton é o nome do ator, então ele, lógico, fazia um personagem, mas como se fosse ele mesmo. Ele tava nas convenções de Jornada nas Estrelas e tal. É bem esse caso. Alô? Planeta Terra chamando! Planeta Terra chamando! Alô? Essa é mais uma edição do Diário de Bordo de Lucas Silva, falando diretamente do mundo e da lua, onde tudo pode acontecer. Aliás, Henrique, você lembra uma vez, vamos entrar em histórias pessoais, que a gente era mais moleque na época que a gente via filme com a galera, que a gente viu um filme muito ruim com o Fred Savage? Lembro que ele era viciado em sexo. É tipo, é um filme muito ruim e a gente ficou inconformado, tipo, no meio do filme a gente falou assim, pelo amor de Deus, termina logo, esse filme era muito ruim. Eu lembro disso, muito disso. Era ruim e era com temática de sexo e a gente ficou, tipo, constrangido. E ele, o Fred Savage, era o personagem principal. Agora, eu falei do Anos Incríveis, que é uma série que pra mim talvez tenha sido a primeira série da minha vida, assim, a primeira série que eu acompanhei, assim, firmemente. Você lembra da sua primeira série, Dani? A primeira série que você falou, porra, essa série aqui é a série da minha vida, assim, a primeira que foi
sabe, me marcou, assim. Ó, na infância eu vi bastante coisa, mas não tem nada que eu fale, meu Deus, é essa série, sabe? Eu acho que a primeira que eu acompanhei mesmo foi One Tree Hill. Eu até já devo ter comentado em algum podcast. Ah, sim. Aqui. Foi a primeira série, eu lembro que eu vi algumas coisas no SBT que passava como Lances da Vida, maravilhoso. E aí eu lembro que, tipo, eu comprei DVD, tinha a primeira e segunda temporada em DVD, e depois eu fui baixando mesmo, né? E é bem isso, tipo, foi uma série que foi antes de eu criar a ideia de que eu podia parar de ver uma série. Porque daí teve uma época que ficou ruim a série e eu ficava vendo, eu falava, nossa, que saco, mais um episódio, sabe, tipo, e eu via. Só que depois ela ficou muito boa no final, então foi muito louco. E pra quem isso. não sabe, One Tree Hill é interessante, porque você tá falando de uma série que é de 2003, tipo, já é dos anos 2000. No colegial, né? Ela é uma série que meio disso também, ela se passa meio no colegial ali e tal, e é a história de dois irmãos, né, que eles não são unidos, ou são eu não lembro agora direito, são de pais diferentes, né? O pai ou a mãe deles é diferente. Então. Mães diferentes e um deles, tipo, o pai não tá nem aí pra ele. Então e tinha uma coisa assim eles tinham meio que uma rixinha entre eles. Os dois jogavam basquete. Tinha uma coisa rixa assim. e era uma coisa assim de que, todo mundo na série era bonito. Sim. Essas séries americanas, tipo assim, todo mundo na série, nossa, modelo e tal. Mas era uma série que, assim, no começo ela era muito assim, daí ela vai mudando. Então eles casam, eles têm filho, eles, sabe, tipo, aí o filho joga basquete ou não, sabe, cada um vai por um lado, assim, mas eles continuaram conseguindo manter esse drama, sabe? Cara, One Tree Hill teve 9 anos. Foi 9 anos de série. Sim. Bastante coisa. Caraca, eu acho que eu acompanhei as 3 ou 4 primeiras temporadas, no máximo. Não, mas e eu fui acompanhando tudo, e aí eu, tipo, obviamente, baixava tal, durante bastante tempo, assim, e aí eu lembro que chegou uma hora que quando ia pra acabar, eu falei, graças a Deus, vai acabar. Mas é assim, é uma série que eu gostava, eu acompanhava, mas tem uma galera fã que é esses fandom, tipo, pelo menos tinha na época, né? Fórum e, sabe, assim, tudo que você imaginar de grupo, discutindo e fazendo. A gente tá falando também de uma era Orkut, né? Exatamente. E assim, eu lembro que eu, tipo, olhava e falava, nossa, tá bom, gente, eu só quero ver a série. Mas eu gostava, e eu lembro que, assim, teve uma época que ficou chata, e aí entravam novos personagens e tal, teve uma época que ficou, tipo, muito, muito crime, sabe, tipo, do nada, uma pessoa era sequestrada, e aí, não sei o que, aí ficava vários episódios, tipo, meu Deus, sabe aquele cliffhanger forçado? Só que no final, mas no final, ela dá uma guinada e fica boa, e ela terminou num ponto bom, assim, eu achei legal. Não lembro detalhes da trama, mas eu achei bem legal como ela terminou. De repente, de 9 temporadas, a pessoa pode assistir a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, daí pula a quinta, a sexta e a sétima e assiste só a oitava e a nona, né? Pode ser que funcione. Tinha aquele famoso Previously on One Tree Hill. Você só vai vendo Previously em todos os episódios pra entender o que acontece. O Dani tava falando dessa questão de primeiras séries, assim, que começou a acompanhar, que você perguntou, né? Pra mim foi bem antes, assim, eu fui uma pessoa que eu demorei muito pra ter TV por assinatura na minha casa. Eu só fui ter TV por assinatura em casa, eu acho que foi em, 2001, sabe? Eu lembro que eu ganhei de presente de aniversário colocar a Sky na minha casa. Então, eu vivi os primeiros 15 anos só TV aberta. E a primeira série que eu acompanhava era Arquivo X, que eu falei. E passava na Rede Record. Passava, acho que se eu não me engano, era de sexta-feira. Então eu lembro que era aquela coisa assim, era a única série que eu acompanhava. Então eu lembro que sexta-feira tinha um ou outro colega assim de classe que também assistia. Nossa, o que será que vai acontecer e tal? Porque não tinha isso daí anos 90, final da década de 90. A única coisa que a gente tinha mensal, não existia praticamente internet, né? Só fui ter internet muitos anos depois. Tinha uma revista chamada Sci-Fi News e nela falava o que estava acontecendo de séries fora do Brasil, né? Mas eu lembro que daí, assim, eu era viciadão em Arquivo X, eu tinha os livros dos bastidores, que daí tinha o guia dos episódios, falava dos bastidores da criação da série e tal. E só depois que eu fui começar a consumir outras séries, mas era sempre assim, TV por assinatura. Então, assim, se você perder o episódio de hoje, ou você assiste na reprise, ou você espera acabar a temporada pra quando começar, tipo, daqui
a outra temporada, essa temporada que você perdeu, eles vão fazer tipo maratona, todo dia passa um episódio, né? Uhum. Não, Era cruel, cara. Hoje em dia é muito fácil as coisas. Sim. E eu queria até que você explicasse, Henrique, porque assim, ó, eu não acompanhava Arquivo X, mas eu sabia, né, do Mulder, da Scully ali, né, os agentes e tal, e sabia que tinha toda uma coisa ali de investigação, mistério e tal, que tinha a ver ali com até... algumas coisas até de... Algumas não, todas tinha ET. De ET, extraterrestre, né, e tal. E é interessante porque você tá falando também de uma série que começa lá em 93, aí ela vem caminhando bem ali e tal, aí depois você vai ver que ela, tipo, ela para mesmo, ela tem o último episódio em 2002. Ou seja, você tá falando de uma série que ela termina no momento em que o Danny se apaixona por One Tree Hill. Aí depois ela volta em 2016, em 2018 ela tem assim, tipo, temporadas meio soltas, que é aquilo que você falou, que tentaram, tipo, retomar, mas ela não consegue. Mas sobre o que era exatamente Arquivo X? Então, o Arquivo X, o Arquivo X The X-Files, dentro da história, ele era uma seção dentro do FBI, onde iam casos insólitos, casos sem explicações. E quem trabalhava lá sozinho era o agente Fox Mulder, que era interpretado pelo David Duchovny. E ele era aquele cara esquisitão, nerd esquisitão, que acreditava em ET, então pegava esses casos bizarros e socavam nele. E como o FBI ele queria ter um maior controle do Mulder, o cara gastava dinheiro, viagens e tal, eles pegam uma médica, totalmente cética, chamada Dana Scully, e põe como parceira dele. Então ele tinha aquela visão do believer, digamos assim, do cara que acredita em tudo, acredita em demônios, anjos, alienígenas, monstros, gênios, junto de uma médica patologista que, tipo, não acredita na ciência. Interessante, porque ela era totalmente voltada à ciência, mas ela era católica, então tinha alguns conflitos de fé também. Sei. Né, do tipo, você acredita totalmente na ciência e acredita no cara que foi crucificado, morreu e ressuscitou depois de 3 dias. Tipo, era interessante esses embates. Antes as séries todas as séries americanas, assim, elas eram de monstros da semana, digamos assim. Cada episódio com começo, meio e fim tinha aquela historinha fechada. Arquivo X foi a primeira série a ter um tema central como pano de fundo. Então, assim, de uma temporada de 23 episódios, 15, 16 eram monstros da semana. Começava e terminava naquele episódio, aquele monstro, a nave, aquela coisa. Mas no fundo tinha toda uma conspiração governamental que ia explorando em outros episódios. Geralmente os primeiros da temporada e os últimos da temporada e os de mid-season, né? Dos de meio da temporada. Então que começou foi a primeira série a ter um grande pano de fundo, uma grande mitologia, assim. Uhum. Será que não foi daí que surgiu a Terra plana? Olha, não duvide. Você sabe que vocês falaram no negócio de série. Eu tenho uma memória que eu tenho da minha infância, que eu lembro que em algum período a série Mundo da Lua passava muito cedo na cultura. Tipo 7 da manhã. Mundo da Lua, E eu lembro que por um bom tempo, eu e o meu irmão, a gente acordava tipo assim, 6:30, punho de despertador. Imagina, criança, tipo, nem gostava de acordar cedo. Acordava cedo, eu acho que era de sábado, alguma coisa assim, pra assistir o Mundo da Lua. E Mundo da Lua também era uma que foi muito foda, assim. Pra criançada. E eu não lembro detalhes, mas ela foi uma coprodução, né, da Cultura e da Globo. Só que na Globo passou acho que uma vez, 2 e depois parou. E aí a Cultura, obviamente, reprisou. Sabe o que eu acho mais bizarro de O Mundo da Lua, cara? É que ela teve praticamente 1 ano só de exibição. Ela tem 52 episódios. E ela é tão marcante. Na verdade, são 50. Foi em formato de novela, praticamente. Novela, né? Mas o que me impressiona é o fato dela ter sido tão marcante. Tipo, hoje você vê o Luciano Amaral. Luciano Amaral até hoje é lembrado como Lucas Silva e Silva. Então veja como é totalmente diferente de, por exemplo, quando você pega Friends e tudo mais, que tipo, 10 anos acompanhando Friends, e você olha a Jennifer Aniston e fala Rachel.
Agora, o Luciano Amaral, o cara viveu 1 ano o personagem. E até hoje, tipo, pô, olha lá o Lucas Silva e Silva. É, porque reprisa demais, né? Reprisa. Mas como o Dani falou, era como se fosse uma novela. Então, assim, eu acho que passava... Nas manhãs da cultura, passava Mundo da Lua junto com... Gloob Gloob, com Rá-Tim-Bum. Então, pra gente que era criança, e nem era muito criança, assim, todo mundo assistia cultura, né? Da galera recém-nascida até uns 10 anos de idade. Então pegou uma geração de uma década inteira acompanhando. E aí passou e depois reprisava pra caramba, né? Porque eu nem sei se esses 52 episódios passaram seguidos. Ou se passou até o 20, daí reprisou, passou mais um pouco. Eu não sei exatamente como deve ter sido. Mas enfim, é uma série tipo que ficou muito marcada na infância, né? De nós brasileiros jovens que acompanhavam muito TV Cultura. Assim como a TV Cultura nessa década de 90... ela foi pioneira e foi marcante com muitas séries, né? Porque a gente tinha Castelo Rá-Tim-Bum, tinha O Mundo da Lua, tinha muitas séries que tinham um cunho educacional, assim, e que era muito marcante, né? O próprio Mundo de Big Man, que nem é uma produção brasileira, mas que, tipo, tinha várias temporadas e a cultura passava com uma frequência gigantesca, assim, e nem era, tipo, um formato de série, mas você tinha os personagens, você tinha um formato de, tipo, eles falarem direto com o espectador, né? Tinha aquela visão, eles quebravam a quarta parede, olhavam direto pra câmera, falavam com você, explicavam ciência e tal. Então era muito, muito interessante realmente. A TV Cultura nesses anos 90, assim, tem uma produção, tipo, gigantesca e cultural muito forte, né? Tem inclusive episódio de Geração M, né, Henrique, sobre isso. Sim, o primeiro episódio a gente falou de um evento, uma exposição que eu tinha ido da TV Cultura. Foi bem legal, assim, eu recomendo pra todo mundo ouvir, pra conhecer nosso podcast. Mas tem uns programas, assim, que eu nem lembrava aí. Tinha bastante programa de música, que quando, pelo menos eu era criança, eu não ligava muito, assim. Pra programa de música, tipo assim, eu lembro que no SBT, por exemplo, na hora de passar o programa livre, era um negócio assim que eu deixava a TV ligada, mas eu tava brincando com os bonequinhos no chão, entendeu? Não tinha aquela coisa, é o Mamonas Assassinas, é o Paralamas que tá na TV. Tipo, deixa passar, mas não prestava muita atenção. Exato. Já na cultura, era uma programação, nossa, que entretia. E você ficava assim, como eu falei, começava, sei lá, Mundo da Lua, aí acabava, passava Gloob Gloob, que tinha uns desenhos próprios, passava o Rá-Tim-Bum, que também era um programa fantástico. Depois de um tempo, logo veio o Castelo Rá-Tim-Bum, né, que substituiu o próprio Rá-Tim-Bum. Aí, à noite... eu lembro que assim, nossa, já tá quase na hora de dormir. Era 8 da noite, por exemplo. Passava X-Tudo. E eu lembro assim, eu tenho um tio, que da família da minha mãe, é o único meu tio que faleceu já há mais de 20 anos. E eu era pequeno, eu tinha 8 anos quando ele morreu. Eu tenho pouquíssimas memórias dele. Eu tenho assim, 2, 3 momentos de memória com ele. Um desses momentos é eu assistindo alguma coisa daquele programa que se chamava Contos de Fada, que passava na Cultura. E o outro momento era eu, ele, outro tio, meu primo, que vocês conhecem, o Zé, assistindo exatamente o Anos Incríveis. Que o Rafa fala. Eu lembro exatamente do episódio. O episódio que a Winnie quebra o braço e o Kevin sobe lá na sacada dela e, tipo, ele dorme, tipo, fica dormindo sentado na cama, assim, do lado dela, sabe? Tipo, eu lembro exatamente dessa cena, assim, de ele estar junto. Então, olha como marca a infância algumas coisas, assim, né? Muito interessante. E é justamente essa coisa do perdurar, né? Tudo tem a ver com você fazer isso repetidas vezes, todo dia, toda semana e tal. Que é uma coisa que hoje talvez não tenha tanto, porque você tem a ideia do binge watching, né? Sim. Então você fica um fim de semana vendo uma série, depois você não vê mais. Então, por mais maravilhosa que ela seja, talvez ela não fique diferente daquela série que você vê toda semana, que reprisa toda vez e você vê de novo, que, sabe assim? Então, é isso, esse é um pensamento legal pra se ter, né? Do tipo, quais que a gente vai lembrar daqui a algum tempo, quais séries que vão marcar dos tempos de hoje pro futuro, né? Talvez só aquelas que as pessoas fiquem revendo por algum motivo. Talvez esses grandes eventos, né? Tipo Game of Thrones, né? Essas grandes séries e que mantém por muito tempo, porque
porque são exibidas toda semana, porque, enfim. Mas essa coisa do binge watching pode dar uma quebrada nesse padrão, né? Porque, sei lá, se tivesse Netflix naquela época e Mundo da Lua fosse na Netflix, a gente ia ver tudo de uma vez. E eu provavelmente não vi todos os episódios, e provavelmente eu não vi todos os episódios de Anos Incríveis, mas eu lembro de ver bastante, né? De marcar em algum momento. Foram poucas as séries daquela... Friends mesmo, Friends. Nossa, eu acho que deve ter, sei lá, metade da série eu não vi. Eu via muito aleatoriamente quando tava na TV. Okay, I found a porno starring Ted Mosby. What are you talking about? I'm talking about Welcome to the Sex Plane, and look who plays the navigator, Ted Mosby. Oh, it's the same exact spelling as my name. Okay, cute coincidence, Barney, whatever. I just got off the phone with the Oh my God, this totally explains the thing at my doctor's the other day. Open wide. I guess you're more used to saying that than hearing it, huh? Ted Mosby. Tem séries que acabam marcando a gente por isso, assim, pela proximidade, né? A sua relação pessoal com a série. Tem uma que eu lembro muito bem, que talvez tenha sido as que mais me marcaram, que é de super-herói e tal, da Warner, que é Smallville, né? Smallville, pra mim, era uma série... Putz, eu adorava. As primeiras temporadas... Eu achava incríveis, assim. E aí Smallville conta a história lá, né, do Clark Kent, o jovem Clark Kent, que ainda não era repórter, que não era super-homem e tal, e mostra a vida dele nessa cidade, Smallville, que depois em português foi traduzido para Pequenópolis, né, mano? Porque eles mantiveram as traduções dos quadrinhos lá de trás, né? Mas o SBT traduziu, né, pra Pequenópolis. Era Smallville, as aventuras do Superboy, uma coisa assim que o SBT trazia. Não, e aí é uma série que começa lá em 2001, tinha essa questão de tipo, ele descobrindo os próprios poderes e tal, tudo mais, e ela durou 10 anos, cara, ela foi terminar mesmo em 2011, e eu lembro que eu assisti ela, assim, os 2, 3 primeiros anos eu assistia assim, freneticamente, querendo saber tudo e tal, era apaixonado lá pela Kristen Kriuk, né, que era a Lana Lang ali, achava ela linda, a menina ali e tal, putz, adorava a série. Aí chega um momento da série... Ela descamba de um tal nível, assim, que você, tipo... Nossa, ela perdeu muito, perdeu em qualidade, perdeu em muita coisa, assim. São 10 anos levando uma série dessa... E 10 anos pra contar a história de um cara que tá numa cidade pequena e que é o maior super-herói, talvez, de toda a história, né? De todos, assim. E aí, cara, chega uma hora que, nossa, fica tão devagar e tem, no começo tinha uma coisa do tipo, ele é apaixonado pela Lana e aí ele não queria contar pra ela dos superpoderes, não sei o que, daí tem sempre as primeiras vezes, né? A primeira vez que ele vai realmente lá pra Metrópolis, a primeira vez que ele entra num jornal, a primeira vez que ele, sabe, se declara pra Lana, a primeira vez que ele, sabe, encontra a Lois e tal. Então, tipo, tem as primeiras vezes, assim, que, tipo, você ia se empolgando, caraca, foi assim que ele conheceu a Lois, foi assim que ele se declarou pra Lana e não sei o quê. Mas chega um momento que, tipo, Smallville inteira tá sabendo que ele tem superpoderes e ele só não quer que a Lana saiba. Tipo, é tão ridículo, é tão ridículo. E aí você tem lá o Lex Luthor, né, que era vivido pelo Michael Rosenbaum, e era tipo um ótimo Lex Luthor. Você vê esse Lex Luthor se degenerando, sabe, se corrompendo e tal. Tinha o pai do Lex Luthor, né, o Lionel Luthor, que era um cara também, tipo, visceral, que cobrava do moleque e tudo mais. E aí você tinha, tipo, toda uma estrutura ali tão interessante. E talvez o grande erro deles tenha sido, tipo, estender a série por tanto tempo, sabe? Exatamente. Esse é o problema, que daí você fica sem história, sem o que contar e tal. E no começo também funcionava essa coisa do episódio, né? Então, que nem o Arquivo X tinha, cada episódio tem um monstro, tem o CSI clássico, né? De tipo, cada episódio é um mistério, algo a se resolver e tal. O caso da semana. O caso da semana e tal. O Smallville teve isso também, né? Sempre era um personagem que tinha um superpoder, porque tudo foi por efeito da Kryptonita que caiu na cidade, etc. Só que chega uma hora também que você fala, gente, não é possível que tenha tanta gente com tanto poder o tempo inteiro, então fica
tosco funciona no começo, depois, ou você tenha uma criatividade muito grande pra virar, né, a situação e mudar a série, ou você acaba. Você fala, bom, beleza, acabou. Terceira, quarta temporada, acabou. Mas não, eles foram esticando, né? Exato. O Smallville é engraçado, que é que nem aquela série que a gente falou. Típica série, assista a primeira, a segunda, a terceira temporada, aí você pula, aí você vai pra sétima, e depois assista a nona e a 10ª. É assim, tem anos inteiros que você pode ignorar, que é uma bosta, que pra mim foi assim, Smallville. Eu também assisti a primeira, a segunda temporada, a terceira, eu acho que foi até a terceira. Aí eu assisti a sexta, que entrou lá o Oliver Queen, né, o Arqueiro Verde, eles meio que formaram uma Liga da Justiça, Mambembe lá, e daí as últimas 2 ou 3 temporadas finais que fica bem legal, assim. Só que foi uma série sabotada pela própria Warner, né, porque eles não podiam usar o termo Superman, não podiam usar o termo Liga da Justiça, então ele era basicamente o Superman, mas eles chamavam ele de The Blur, né, o borrão, porque você só viu o borrão dele quando ele já morava em Metrópolis, já era jornalista, então é uma bosta. Exato, cara. E é impressionante, assim, como essa insistência, às vezes, tipo assim, os caras criam uma série que ela funciona muito bem, e aí existe uma insistência por parte da produtora e tal, de tipo manter aquele negócio no ar, porque realmente, pô, a audiência tá alta, a galera tá consumindo, vende boneco, vende camisa, vende... Hoje em dia, então, que tudo vira meme e tal, tipo, pô, é interessantíssimo você manter uma série a longo tempo, assim. Só que é interessante da gente ver também como muitas vezes a série ela vai se desmontando ao longo do tempo. Se desmonta porque percebe-se que a história que teria um começo, meio e fim acaba tendo começo, meio e fim. E aí, tipo, entre esses 500 meios é claramente uma enrolação. Pra mim tem um exemplo claro disso, que é de How I Met Your Mother, que é uma série que durou 9 anos, de 2005 a 2014. A série é muito, tipo, o título já diz o final da série. Como eu conheci a sua mãe. E tem um momento da série, tipo, acho que no meio dela, assim, que fica muito claro que eles estão enrolando. Porque eu acho, assim, que chega um momento que eles falam assim, cara, a gente tem que mostrar logo como que ele conheceu a mãe das crianças, porque a série se passa com o pai, né, ali, que é o Ted Mosby, contando pros filhos como que ele conheceu a mãe deles. E aí ele tá ali contando, tipo, chega um momento que você... Não, a gente tem que mostrar como ele conheceu a mãe. Só que, muito provavelmente, os produtores falaram, cara, tá dando tão certo, vamos estender. Aí eles estendem um episódio, cara, no meio da temporada, que é o episódio inteiro com eles falando em rima. Em rima. Você já reclamou, cara, disso? Acho que essa temporada. Porque não faz sentido, tá ligado? Tipo assim, é um episódio que vai do nada pra lugar nenhum, assim. E no começo, tipo, os 4 primeiros anos da série e tal, existe um desenvolvimento ali, sabe? Você vê ali o Ted Mosby, tipo, indo atrás de mulheres, pô, será que é essa e tal? Aí eles vão deixando pequenas migalhas de pão, assim, ao longo da série, tipo, pô, peguei o guarda-chuva que era da sua mãe e tal. Mas chega um momento da série que eles simplesmente esquecem disso, somem com todas as migalhas de pão, e aí vão fazer, tipo, um episódio de rimas e tal. Aí, tipo, você que quer saber o porra do final da série, você fala, cara, eu vou ter que assistir esse negócio até o final. Mas olha que legal, você tava falando do Smallville. O Smallville, se a gente pensar, ele é bem pra funcionar em formato de TV, né? Tipo, toda semana, não dá pra ficar vendo demais, não é pra ver reprise, é nesse formato mais de antigamente, né? Que você não tinha muito como ficar revendo ou como ver tudo de uma vez. O How I Met Your Mother também. Só que como ele é no formato sitcom e como isso é só uma premissa, ou seja, no fundo, você não tá vendo a série pra descobrir como ele conheceu a mãe. Você tá vendo a série porque o Barney é engraçado, porque sabe assim, porque as personagens são legais, porque as situações te fazem rir e tudo mais. Esse formato, eu acho que é legal, é interessante, porque ele funciona no streaming, né? E agora voltou pro Prime Video, né? O How I Met Your Mother, porque é um negócio pra você dar um play, sabe? Tipo assim, tá tendo um churrasco na tua casa, tá tendo uma festa na sua casa, você só quer ligar a TV só pra ficar lá de boa, você tá lá conversando, você não tá realmente prestando atenção. Você dá um
play em How I Met Your Mother ou Friends, sabe? Tipo, não tem erro, tá tudo lá, você dá uma risada de vez em quando, ou então você tá lá cozinhando, resolvendo coisa, sabe assim, fazendo coisinha em casa, mas, Dani, tem uma e você diferença. dá um play, funciona. Funciona. O que eu tô falando é que funciona. Então assim, não tô dizendo que é um problema, tô dizendo que assim, são dois formatos que são típicos da TV de quando não se tinha streaming. Sim, deles funciona e o outro não. Smallville não acredito que funcione no streaming. Não Porque funciona. você não vai aguentar ficar vendo maratonando ou fazendo de outra forma uma coisa que antes era só tipo assim, é uma vez por semana e pronto. Exato. Mas sabe qual que é a diferença que eu acho? É que assim, Friends claramente é a história de 6 amigos. E aí Friends não tem um propósito final. Tipo, Friends não anuncia assim, olha, eu vou mostrar pra vocês como esses 6 amigos se reuniram, ou como um desses amigos morreu, ou como não existe uma definição, um objetivo no final, né? Agora, o meu problema com How I Met Your Mother, tipo, eu amo How I Met Your Mother. Eu acho incrível a série, eu adoro a série. Só que o meu problema com ela é que ela durou muito tempo, ela durou 9 anos, e ela me falou, eu vou te contar como ele conheceu a mãe das crianças. E tem um determinado momento que você fala, cara, a gente tem um objetivo aqui. Tipo, você tá me contando uma história, como ele conheceu. Então, assim, todo o episódio, eles precisam dar alguma pista de como ele conheceu. E aí, quando chegam os episódios que, eu vou contar agora a história do Barney que, sei lá, conheceu a mulher dele, ou o Barney como era... Caraca, não tem nada a ver com... Entendeu? Então são histórias paralelas, assim, que daí, tipo... te perde no meio. Ou não, eu acho que, na verdade, assim, tudo bem que tem a questão de que durou bastante tempo, mas no fim das contas é o que segurou muita gente. Não, muita segurou. gente tava falando assim, nossa, vou ver a série porque eu quero uma hora, eu vou descobrir como é que ele Não, então, segurou, mas veja só, segurou, porque no começo ele força muito a mão nesse lance de, eu vou mostrar quem é a mãe, daí você fica, caraca, será que é a mãe? Será que é a mãe? Será que é a mãe? Daí ele se apaixona pela Robin, daí você fica tipo, porra, ele se apaixonou pela... Será que é a Robin? Aí ele dá indícios, assim, no discurso dele, que pode ser a Robin. Sim. Daí todo mundo fica, nossa, será que é a Robin? Será que é a Robin? Tenha sido a ideia inicial. E a ideia inicial, exato. E aí, tipo, não é a Robin. Aí começa uma enrolação e nas 2 últimas temporadas, ele realmente mostra quem é a mãe. E aí ele vai mostrar como ele conheceu ela. Então você sabe quem vai ser a mãe, e aí você precisa saber como que ele conheceu ela. Sim. E aí eles gastam 2 temporadas, tipo, nessa coisa também que, tipo, é devagar e tal, entendeu? Então, assim, pra mim, How I Met Your Mother, apesar de ser... Eu adoro a série, como eu falei. Pra mim, ela tem essa coisa que ela é muito clara dessa, sabe, quando esticam a corda. Tanto que ela é única, ela tem spoiler, né? Tipo assim, se a pessoa não viu, quando saiu a temporada final, ficava aquela coisa, conta spoiler, não conta spoiler. Friends não tem spoiler. Não tem spoiler, tipo, Friends, foda-se como terminou. Terminou, entendeu? Exatamente. Não é uma questão de spoiler. How I Met Your Mother já tem o spoiler no próprio título, né? Tipo, você vai saber como que ele conheceu a mãe. Mas tem toda uma questão de quem é a mãe, né? Não só de quem é, mas o que acontece no final, exato. Tem toda uma história, ai, chorei demais, lá. Então, assim, tem um spoiler. Friends, não adianta elas falar assim, vou te contar o final de Friends. Né? Não tem um final. Sim, não tem um final no sentido de não tem o que contar, é você curtir, assistir e curtir. Who are you talking to right now? Who is it you think you see? Do you know how much I make a year? I mean, even if I told you, you wouldn't believe it. Do you know what would happen if I suddenly decided to stop going into work? A business big enough that it could be listed on the NASDAQ goes belly up. Disappears. It ceases to exist without me. No, you clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks. Querem puxar uma outra série que marcaram vocês aí? Eu já falei de tantas aqui. Eu tenho as mais recentes, assim. Você comentou do Sex Education, né? Sim, mas ela é bem recente, né? Que é bem recente. Não é que marcou. Tô falando de séries legais. Eu acho que Sex Education tem uma visão sobre sexo e tal, que tem tudo pra marcar, assim, a época, sabe? Eu acho que é bem legal. Ela é bem
pra frente nesse sentido e tal. E tem, acho que tem duas que eu acho que são bem... Que são da geração Netflix, do início do boom da Netflix. Sex Education é Netflix. É também, mas tem duas que são do início do momento em que a Netflix começou a bombar. Assim, cada uma tem o seu histórico. Uma é Breaking Bad, que não é original, mas é um marco na história da TV, na história da Netflix, na história das séries, eu acho. Enfim, acho que é sensacional. E tem, acho que a House of Cards, que dá pra citar como uma série que segurou muita gente, prendeu muita gente, levou muita gente pra Netflix. Muita gente começou a assinar a Netflix pra ver House of Cards e terminou de um jeito bizarro, assim, tanto porque ela ficou ruim, né? Ficou ruim não, mas perdeu, né, o Chan dela na última temporada só com a Robin Wright, e por conta da toda a treta, todas as merdas do Kevin Spacey, que tipo, foi a pessoa mais cancelada de Hollywood, né, que existiu. Assim, ninguém foi tão cancelado quanto ele. Vamos lá, você falou de 3 séries. Vamos começar com a primeira que você trouxe aqui, que é Sex Education. Sex Education é uma série que tem um tom até mais leve, né? Ela tem isso, e é uma série adolescente, né? Isso. E ela fala basicamente sobre sexualidade, certo? É, porque ela é a história de um menino que tem algumas questões, né, relacionadas a sexo, e a mãe dele é uma terapeuta sexual. Ah, legal. Né, que inclusive é a Scully, né, do Gillian Anderson, né? É a Gillian Anderson que fez a Scully do Arquivo X. Que faz um sotaque britânico perfeito e não é britânica. Eu achei sensacional isso. Mas enfim, a série toda é britânica, se passa num ambiente criado, né? Não existe aquela cidade. Se passa numa escola meio americanizada que eles fizeram pra fazer ela ter mais apelo pros americanos, porque na Inglaterra... Nos dias atuais? Nos dias atuais. Mas tem um visual meio anos 80, então tem um clima meio que... Se você bate o olho e fala, isso aí é... Sabe assim, Clube dos 5 / filmes do John Hughes. E não, se passa nos dias atuais, mas tem um visual parecido, assim, um visual estranho. É uma coisa meio... É pra ser um blend, sabe? Uma mistura de tudo. E basicamente esse menino começa a ser um terapeuta sexual na escola, porque é um jeito que eles descobrem de ganhar dinheiro. A menina que ele gosta quer ganhar dinheiro, e daí eles começam a fazer esse esquema, que é inclusive criminoso, né? Porque está atendendo pessoas. Mas enfim, na segunda temporada, ela acabou de ganhar uma terceira, né? Foi confirmado que vai ter a terceira temporada. Espero que ela não passe muito disso. Mas a segunda, ela vai bem além, ela é muito diversa, ela se preocupa muito em questões, tipo, de sexo das mais amplas possíveis, entendeu? Então tem uma menina que é viciada em pênis, ela é desenhista, ela desenha aqueles mangás com pênis, assim, gigantescos e tal, ela é muito louca. E aí ela, de repente, descobre que gosta de uma menina, e aí tem toda uma questão se ela é lésbica e tal, e como que ela lida com isso. Enfim, todo mundo é muito livre pra falar desses assuntos e tal. Tem alguns pontos de drama mais específicos. Todos os personagens são super ricos e nada estereotípico, sabe? Assim, tanto que a série começa parecendo ter estereótipos. Então parece que esse cara é o nerd, parece que aquele lá é o esportista, parece que o outro é o amigo gay. E aí você vai aprofundando neles e eles vão se desconstruindo. É muito interessante nisso. Essa é a série que tem a Emma Mackey, que é uma menina que estão comparando muito com a Margot Robbie, né? O pessoal tá falando, nossa, parece a Margot Robbie. Não é tão parecida, não é tão parecida assim, se você bateu né? Mas se você só vê ela na série, até a Margot Robbie falou numa entrevista, né? Ela falou assim, tem gente me confundindo, falando que adora Sex Education, e eu falo, gente, não fiz essa série. Mas enfim, mas a série eu acho que ela é muito legal, assim, muito, muito bacana, é uma série que eu indico pra muita gente, porque ela é bem, bem interessante mesmo. Mas é uma série que você tem que acompanhar episódio a episódio, certo? Também não é uma série que a gente pode dizer que é como, sei lá, Friends, por exemplo, que você pode assistir episódios completamente aleatórios. Dá pra você fazer um binge watching, mas também não é uma série que fala, nossa, ela está me prendendo demais. Você pode ver um episodinho a cada 3 dias, um episódio por semana, tá tudo bem, né? Enfim, e vale a pena e tal. E é isso, mas ela é legal pelos temas que ela aborda, pela forma como ela aborda as coisas. Eu acho, sei lá, eu gostei bastante. Eu não tinha assistido. Com o que o Daniel falou agora, eu fiquei animado, assim, pra assistir. Mas é uma série que não senti vontade, assim, de assistir até o momento. Eu também, no começo, não tava tanto, assim. Eu lembro que eu vi o primeiro e o segundo episódio do tipo, vou descobrir, sabe? Vou tentar ver o que é. E aí eu gostei bastante. Não sei por que motivo, mas eu gosto dessas séries de escola, né? Assim, tipo,
dessas séries que passam em escola mesmo, e algumas delas, como essa e o Merli, que eu acabei de lembrar agora e podemos falar sobre Merli, são séries que têm temas mais adultos ou temas que ampliam o público-alvo e que não fica só na coisa da escola focada no adolescente que quer ver a série de escola, entendeu? Isso, Dani, é o que a gente chama de veia Harry Potterana. Pode ser. Eu achei que você ia falar que é tipo, eu não cresci. O Rafa vai dar uma lição psicanalítica aqui. Mas não, tá tudo bem. E aí, a gente indo pra segunda série que você falou, né, que é Breaking Bad, eu acho, né, Henrique, você acompanhou bem Breaking Bad, né? Eu acho que Breaking Bad talvez seja uma das séries que realmente marcaram a história das séries, porque, cara, cada episódio era um show de roteiro, fotografia, né? Se eu não me engano, eu comecei a assistir Breaking Bad quando você, né, quando o Rafa me falou, Henrique, você tem que assistir. E eu acho que foi quando tava começando a ter na Netflix. Porque uma das primeiras coisas que alavancou a Netflix no Brasil em 2013 foi ter entrado Breaking Bad. Mas eu não assisti na Netflix, eu assisti na biblioteca ou livraria do Paulo Coelho. Na locadora do Paulo Coelho, né, que fala. Pode ser na biblioteca, é mais chique. Se for livro. Mas eu lembro que eu tinha adquirido dessa forma e eu assisti. Só que então, quando eu comecei a assistir a primeira temporada de Breaking Bad, já tinha acabado a série. E eu lembro que me pegou bastante. E foi de recomendação do Rafael pra eu assistir. E realmente, cara, eu lembro do Bryan Cranston da série Malcolm in the Middle, que era uma série da Fox, uma sitcomzinha da Fox, banalzinha assim, engraçadinha. E ele era o pai paspalho, é como se fosse um Homer Simpson, assim, sabe? E de repente eu falei, mas vou assistir a série com esse cara, ele é engraçado, mas ele é muito paspalho. E de repente o cara vira um puta de um vilão, filho da puta. É muito legal, cara. É uma série realmente marcante por essa transformação do protagonista. Eu lembro que eu maratonei até a 4ª temporada na Netflix e aí não tinha ainda a 5ª. Sim, verdade. E aí eu tive que ir na locadora do Paulo Coelho, porque como esperar, né? Sim. Aí eu não esperei. Não, acho que não teve 5 temporadas, teve? Enfim, até a penúltima e a última eu baixei. Não lembro agora o número de Não, temporada. teve 5. Foram 5, acho que 5. O Henrique não viu o final até hoje. Nossa, até hoje eu não vi. Não acaba ele trabalhando no Los Polos Hermanos, né? Cara, mas Breaking Bad, eu acho que ele tem alguns pontos interessantes. O primeiro é a parte técnica, né? A gente tá falando de uma série que teve como o criador o Vince Gilligan, que é um cara que, putz, ele já era muito conhecido por causa de Lost e tal. Então, assim, já tinha a mão de um criador que já tinha trabalhado num sucesso. Em seguida, a gente tem a criação de uma série que é basicamente o desenvolvimento de um vilão. É algo que talvez a gente nunca tinha visto. Basicamente tornando-se mal, né? Tornando-se mal, assim. Exatamente. E aí é muito interessante isso, como que a gente vai vendo esse desenvolvimento de um cara que tá ali vivendo sua vida, sendo um professor e não sei o quê, em meio a um problema de saúde e tal, ele resolve que ele precisa de algum jeito deixar para sua família a melhor condição possível caso ele não se cure de um câncer, assim. E é um motivo tão nobre que a partir do momento que você percebe que ele, com seus conhecimentos químicos e tal, vai atrás de soluções, tipo, não legais, no sentido jurídico mesmo, você tá vendo, assim, que é legítima, sabe, a preocupação dele, porque você tem toda a questão de, tipo, pô, professor não é valorizado no país, no país eu tô falando nos Estados Unidos também, o professor não é valorizado nos Estados Unidos, não é valorizado no Brasil, o cara tem problema de saúde, tem um super problema com o seu seguro de saúde, que é um problema real nos Estados Unidos há muitos anos, e além disso você tem todas essas questões técnicas que são impressionantes, assim, você tem uma fotografia incrível, você tem, tipo, a narrativa incrível, uma série que vai te prendendo ali e tal, que vai construindo esse cara, e ela é amarradinha do começo ao fim, assim, tanto que é uma série que tem 5 anos, a gente falou aqui de séries de 9, 10 anos e tal, Breaking Bad tem 5 anos, e é isso, ela tem começo, meio e fim, entendeu? Eu acho que é uma, se não for a minha série favorita, assim, de
todos os tempos, ela tá ali no meu top 5 fácil, assim, porque era uma série que eu consumia ela babando, sabe? E é uma série que, inclusive, tipo, eu falei pro Henrique, falei pro meu pai, falei pro meu tio, falava pro meu irmão, que vocês precisam ver. Eu tô cogitando rever. Rever é uma ótima pedida. Que ainda não consegui ver uma segunda vez. Tem coisas importantes pra falar sobre essa série. A primeira é que a diretora que mais dirigiu episódios de Breaking Bad foi a Michelle MacLaren, foi produtora do Arquivo X e que dirigiu também muitos episódios de Game of Thrones. Um dos diretores, que ele dirigiu 3 episódios, ele já tinha dirigido o Looper, e ele dirigiu 3 episódios de Breaking Bad, foi o Rian Johnson, né, que tentou melhorar Star Wars e não deixaram terminar a trilogia. Enfim, voltando ao assunto. E tem uma coisa importante, que é um momento de falar de política. Breaking Bad é a prova, é um negócio que só poderia acontecer nos Estados Unidos. Porque a maioria dos países do mundo, a maioria não, mas enfim, muitos países do mundo, como por exemplo o Brasil, isso jamais aconteceria, porque existe serviço público de saúde. Então se uma pessoa tem câncer no Brasil, ela vai ser tratada de graça. Pode ser que o hospital não seja maravilhoso, sim. Pode ser que demore um pouco para chegar aos exames, mas vai ser tratado de graça. E nos Estados Unidos é um horror. Não, tanto que hoje em dia você tá com eleições americanas aí batendo na porta, e uma das grandes discussões lá é justamente o sistema de saúde deles. Sim. Porque a gente tem o partido republicano, né, por parte lá do Trump, falando que quer desmanchar tudo que o Obama fez com o Obamacare, e você tem do outro lado o Partido Democrata com Sanders, com Biden e tal, falando de tentar reforçar ou até investir num sistema público de saúde, porque hoje em dia a pessoa fica doente nos Estados Unidos e ela fica endividada, cara. Não, eu tava lendo um caso de um cara que chegou com suspeita de coronavírus nos Estados Unidos, foi levado de ambulância pro hospital e depois de ficar uns dias parado lá, tal, pra ver se tal, ele tava com dívida de $8 mil. Exato. Aí eles estavam falando, quem você acha que vai chegar nos Estados Unidos e vai falar assim, eu tenho suspeita de coronavírus? A pessoa vai fingir que não tem nenhum sintoma, gripe. Vai pra casa e não vai gastar esse dinheiro, ou seja, aí a doença vai se espalhar mais rápido ainda, né? Exato. Então, ou seja, o sistema público de saúde é fundamental para ir. Numas horas dessas, ainda quando se fala de vírus, é isso, né? Enfim, estamos mudando de assunto, mas a questão Breaking Bad é interessante até para pensar nisso. Porque é isso, tipo, todos os problemas dos Estados Unidos que tem umas coisas muito ridículas nos Estados Unidos. E as pessoas pagam pau, e os Estados Unidos são um país extremamente desigual, tem muita pobreza nos Estados Unidos, é muito foda. Here's what's going to happen. I am going to have to fix you, manage you on a more personal scale, a more micro form of management. Jim, what is that called? Microregiment? Boom. Yes. Now Jim is going to be the client. Dwight, you're going to have to sell to him without being aggressive, hostile, or difficult. Let's go. All right, fine. Ring, ring. Hello? Hello, this is Dwight Schrute from the Dunder Mifflin Paper Company. Wow, that's great, because I need paper. Excellent, then you are in luck, because we are having a limited time offer only on everything. Wow, this is my lucky day. Ask him his name. What is your name, sir? I am Bill Buttlicker. Really, that's your real name? How dare you? My family built this country, by the way. Be respectful, Dwight, please. Yes, Michael. Could you hold on 1 second? That's my other line. What? No, but Hello? E aí a terceira série que você trouxe pra gente, Dani, que foi justamente House of Cards, né, que talvez tenha sido a série que realmente catapultou, né, a Netflix e tal, que tinha, né, o Kevin Spacey justamente sendo a cabeça desse projeto, porque ele foi lá pra vender o projeto também pra Netflix, ele bancou alguns episódios ali e tal. Um grande ator de cinema saindo pra televisão, entre aspas, né? Pra série, exato. Né? Série. Não, foi uma das mudanças que teve, tipo, antes dele, poucos tinham feito isso, né? De maneira mas não, grandiosa. Nem só pra questão do Kevin Spacey ser um grande ator de cinema indo só pra série. Era Kevin Spacey, grande ator de cinema, indo pra uma série de streaming. Que era novidade. Que era novidade. Novidade. Tanto que a Netflix lança o episódio de House of Cards em 2013, que é quando a Netflix realmente tá
pegando muito usuário ali e tal, e com uma série que ela tem toda uma narrativa ali por trás da política americana ali e tal, e aí tem toda uma coisa de conspiração e tal, com o Kevin Spacey numa atuação assim maravilhosa, assim. Ele fazia o Francis Underwood, que era um político que almejava, né, ter um poder, ser presidente dos Estados Unidos e tal, ficar no poder, era um cara extremamente autoritário ali e tal, mas que tinha toda uma lógica, um pensamento lógico ali, estratégico e tal, para chegar naquele poder. E ele tinha toda essa coisa, e ao mesmo tempo é um personagem que tipo tinha todos uns trejeitos, porque era um personagem texano, o jeito dele falar era diferente. O Kevin Spacey trabalhou muito nessa coisa da gíria, no jeito de falar e tal, era uma coisa muito própria. E aí ele tinha do lado dele ali uma atriz que já era fabulosa, porque a gente já tinha visto ela lá em Forrest Gump e tal, que era a Robin Wright, que fazia, né, a esposa do Francis, que era a Claire. A Robin Wright, ela vai... sempre estava certa, porque ela é Robin Wright. Mas ela vai escalando a personagem dela dentro da série de uma maneira impressionante, assim, que ela chega ao ponto dela igualar a personagem dela, e não só em termos de roteiro, porque em roteiro a gente tinha o roteiro ali colocando a Claire, né, tipo, às vezes enfrentando o Francis e tudo mais, mas a atuação da Robin Wright, a Robin Wright, inclusive, ela dirige alguns episódios de House of Cards, e ela chega num momento, até um pouco antes dos escândalos envolvendo Kevin Spacey ali e tal, que ela chega pra Netflix e fala: eu só vou continuar a fazer essa série se vocês me pagarem exatamente a mesma coisa que vocês pagam pro Kevin Spacey, senão eu tô fora. E o personagem dela era tão importante que a Netflix falou: cara, tá aqui, ó, tá aqui, você vai continuar fazendo. Aí tem essa reviravolta, porque daí o Kevin Spacey é denunciado, né, de abuso e tal. Ele é completamente afastado do projeto. Em um momento em que a série claramente ainda teria mais umas 2 ou 3 temporadas ali pela frente, porque é um momento em que o personagem, né, do Francis Underwood e a Claire, eles estão já no poder, eles incitam a guerra e não sei o que. Existe ali todo um problema de impeachment com o personagem do Francis e não sei o que e tal. E aí existe esse problema com o Kevin Spacey, e aí eles mais do que nunca precisam que a Robin tome conta da série como um todo, assim. E apesar da última temporada, quando você não tem mais o Francis, você só tem a Robin Wright ali, né, fazendo a Claire e tal, você não tem mais o Francis Underwood e tal, a última temporada ser mais fraca do que as outras, ela dá um final digno pra série, sabe? Tipo, um final, assim, fechadinho ali. Tipo, ok, foi isso que aconteceu, pronto, tá respondido, acabou, e ponto final na série, sabe? Não fica aquela coisa meio... ficou faltando. E depois de toda a crise que essa série teve, né? Tipo, porque eles cancelaram uma temporada inteira. Sim, tiveram que refazer tudo. Depois de tudo isso, você conseguir fazer isso já é um mérito, assim, já é um bom mérito. É um mérito, exatamente. Cara, teve uma série que eu lembro que eu comprei os boxes de DVDs e tal, que eu conheci, assim, sem querer. E eu fiquei muito apaixonado, foi Prison Break. Ah, Prison Break foi uma febre também, né? Foi, cara. Eu lembro que eu assisti, acho que era em 2006 ou 2007, assisti o primeiro episódio da segunda temporada, acho que o primeiro e o segundo, assim, que passou na Fox, né? E eu falei, nossa, que série foda, tal. E eu lembro que eu tive que comprar o box, né, da primeira temporada pra assistir. Então eu comecei pela segunda, mas depois assisti a primeira. A série teve 4 temporadas. E depois ela teve uma temporada extra também de Reunion, que dessa vez foi muito legal. Alguns anos atrás, acho que uns 2 anos atrás, mais ou menos. E cara, eram atores muito legais. A história era muito... Sim, imagine, o personagem principal, que era o Michael Scofield, ele é preso propositalmente para poder salvar o irmão dele, que estava preso injustamente. Esse Michael Scofield, ele era um gênio, ele era aquelas pessoas que elas olham, por exemplo, ele olha para uma lâmpada, ele sabe exatamente como que a lâmpada funciona, cada componente da lâmpada. E ele tinha trabalhado no escritório de engenharia que restaurou aquela prisão. Então ele tatua o corpo dele inteiro com uma tatuagem de anjos,
fórmulas, coisas nada a ver, mas dentro dos desenhos tinha um mapa da prisão, tinham coisas que ele ia precisar pra soltar o irmão dele. Pra fazer a tal Prison Break, né? Pra eles fugirem da prisão. Isso só na a premissa base da primeira temporada. Cara, foi uma série que eu assisti, meu pai assistiu, depois eu assisti com ele inteira de novo. Muito, muito marcante, cara. E uma das melhores séries, assim, que eu vi, assim, no início dos anos 2000. Exato, a série é de 2005, né? Ela começa em 2005. Eu lembro dessa febre também. Eu não assisti Prison Break, apesar de muita gente falar muito. Agora, depois eles tentaram reaviver, né, Henrique, essa coisa dos irmãos e dos atores e tal, levando os dois para aquelas séries ali de super-heróis e tal, né, do Flash ali. Ah, né? Sim, os dois atores principais, o Dominic Purcell e o Wentworth Miller. O Dominic Purcell tá até hoje no Legends of Tomorrow. Eles começaram como vilões do Flash, depois foram para aquele outro spin-off do Arrowverse, que é o Legends of Tomorrow. E aí eles fizeram um reunion, não sei se você tem aí o ano, Rafa, que foi essa temporada extra aí que eles fizeram. A temporada extra foi em 2017. 3 anos atrás. Exato, agora. Porque Prison Break, eles foram fazendo, né, começa em 2005, daí vem 2005, 2006, 2007 e tal, aí termina realmente em 2009, então você tem 4 anos aí de série, e aí depois eles têm essa volta em 2017, e foi uma série também assim, ganhou prêmio e tal, então tinha uma coisa também de boa produção e tal, então é interessante realmente, é uma série que, infelizmente pra mim, assim, como a gente tá com muita coisa que é produzida, tem 2 séries que eu tenho certeza que eu nunca vou ver. Uma é Lost, a outra é Prison Break. Infelizmente. Sabe quando você tem, preguiças? São 4 anos de material pra você ver. Aí eu fico meio, não, cara. E aí tem uma galera que fala, de Lost. Aí falam, nossa, Lost é incrível e tal. Daí eu fico, nossa, mas eu não assisti naquela época. Se eu começar a ver agora, que já muita gente fala que o final de Lost é uma bosta, eu já sei que o final é uma bosta. Aí eu vou começar a assistir Lost, que é muitos anos, muitos episódios. Aí que tá, aí que entra, é uma diferença entre a série evento e a série e a série que não é evento. Breaking Bad dá pra rever, Breaking Bad dá pra, sabe assim, Soprano, sei lá, Família Soprano, né? Essas séries dá pra você rever, porque elas são grandes obras. Sim. Não que Lost não possa ser considerada uma grande obra, dependendo do contexto. Mas não é uma série... É uma série evento, né? Era pro momento, pra todo mundo conversar e tal. Eu acho que Game of Thrones fica no limbo. E é mais quase evento, né? Fica mais pro evento. Dá pra rever também. Tem muita coisa muito boa. Mas tem essa coisa do todo mundo conversar sobre... E daí quando passa o hype, meio que você não tem tanto apelo, entendeu? Exato. Tem umas coisas assim. Exato. Enfim, tem muita série que dá pra você ver depois, muito tempo depois, e ela vai continuar sendo boa e tal. Tem uma última série que eu queria trazer aqui, que é só pra mencionar mesmo e tal, porque é uma série que mora também no meu coração, que é The Office. Pra mim, The Office é uma das séries de comédia mais geniais que tem. Porque primeiro que ela tem um jeito, né, de contar a história totalmente diferente, ela parte de um pressuposto que está sendo feito quase que um documentário dentro da empresa, e as pessoas que trabalham nessa empresa, cara, são muito, muito, muito engraçadas, assim. Ela tem uma coisa da ironia, sabe? Enquanto em Friends a gente tem aquelas risadas, né? Conta-se uma piada e tem as risadas e tal. Depois a gente vai pra How I Met Your Mother, por exemplo, que já não tem isso, né? Existem as piadas que são feitas, mas não tem essa risada. Em The Office, o humor é um humor quase cínico, assim. É feito um humor, existe quase que uma coisa, assim, de vergonha alheia, e você ri sabe? Tanto que ela é originada da série britânica, The Office britânico, exato. Que eu não vi, na verdade eu não vi, mas tem muito a ver com isso, né? O britânico é total desse jeito. Né? Muito, muito. Eu cheguei a tentar assistir o britânico, mas pra mim o americano
combinou mais, assim, tipo, os personagens estão mais redondinhos o britânico, e tal. Tipo, ele é sarcástico demais, né? Tipo, muito, ele extrapola. Mas aqui a gente tem uma série que também, ela se estendeu, né? Porque The Office começa em 2005, vai até 2013, são 8 anos de série. Só que aqui tem um elemento chave que eu acho que pra quem quem gosta, por exemplo, do Steve Carell, é em The Office que você vai ver o nascer desse ator, sabe? Porque ele participou de 140 episódios de The Office, ele nasceu ali. Ele faz um personagem que se chama Michael Scott, que era o cara que era tipo o diretor, o gerente regional ali e tal do escritório. E, cara, ele participa dos episódios até a temporada, sei lá, temporada de 2010 ali, por ali. E é incrível como esse cara carregava a série nas costas, assim, é impressionante. Ó, só corrigindo, ele vai até 2011 e o último episódio que ele participa é um que se chama Goodbye Michael, que é quando o personagem dele se despede. E o que aconteceu nessa época? O Steve Carell, ele tipo, chamou tanto atenção por conta dessa interpretação dele e tal ali, ele se destacou tanto como personagem de comédia, que ele começou a receber muita proposta para fazer filme e tal. Em seguida disso ele vai fazer o Virgem de 40 anos, sabe? Ele vai fazer outros filmes ali, e aí ele resolve, tipo, chegou a hora de eu sair do The Office e me dedicar à minha carreira no cinema. E aí ele sai. Quando ele sai de The Office, a série tem uma queda brusca, assim, de qualidade. E eles vão tentar ir atrás de algumas pessoas, tipo, famosas ali e tal, para ocupar esse lugar do gerente ali e tal. Nenhuma se fixa, eles fazem um giro ali, sabe? Porque como o lugar que o Michael ocupava, que era de um diretor ali e tal, eles tentam, tipo, colocar outras pessoas, aquilo ali meio que, sabe, já não funcionava direito ali e tal, e aí você consegue ver realmente esse crescimento, esse nascer desse ator de comédia que é muito legal. E você tem nomes ali que depois acabam sendo catapultados também para o cinema, como é o caso do John Krasinski, né, que é hoje diretor do Lugar Silencioso e tal, tá fazendo agora filmes, séries, né, de ação também na Amazon Prime e tal. Cara, é sensacional. Pra mim, The Office é uma das séries mais incríveis que tem de comédia de todos os tempos. O seu The Office é o meu Brooklyn Nine-Nine. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento, né, gostoso que a gente tem aqui para indicar alguma coisa para você e aproveitar melhor, né, a sua semana. Dessa vez eu vou começar o Plano Detalhe aqui. Eu tenho 2 planos de detalhes. O primeiro é o seguinte: vai ter aqui um link no post desse podcast de um vídeo do Joe Cocker cantando With a Little Help from My Friends, que é a música tema de abertura de Anos Incríveis. Tipo, tem um arranjo todo especial a música. Ela tem ali os 4 primeiros minutos da música, só ali uma bateria, um teclado e tal, muito bacana, ao vivo, e tem o Joe Cocker cantando essa música de uma maneira esplendorosa, sabe? É nostálgico para quem gosta e tal, então vale a pena ouvir e cantar junto, porque é uma música que ficou muito tempo, né, tocando aí nas TVs brasileiras e tal, que é a música dos Anos Incríveis, de abertura dos Anos Incríveis. E também vou deixar aqui uma outra dica, que é uma dica de um documentário que tá fácil, tá no YouTube, pode ser encontrado facilmente, que é Silêncio dos Homens. É um filme feito pelo Papo de Homem, né, que é um portal, tá há muito tempo no mercado, e o documentário em si, ele fala justamente sobre masculinidade. Ele vai falar sobre como os homens têm se desenvolvido agora, né? Como eles se desenvolveram, criando toda essa questão, não se abrir, não falar, não debater e tal. E eles vão falar justamente
em como que o homem se intoxicou com a sua própria existência ali e tal, e tudo que a sociedade imprime, né, para que o homem seja. E é muito importante a gente começar a ver esse tipo de documentário. O próprio documentário também, vou deixar outra dica aqui, né, para você assistir os dois, que é O Silêncio dos Homens, e também tem The Mask You Live In, né, da Netflix, que também fala sobre masculinidade e tudo mais. E o legal é isso, é que O Silêncio dos Homens é um documentário brasileiro, tem ali 1 hora e pouco. O The Mask You Live In, que fica na Netflix, ele é um documentário um pouco mais amplo, assim, que fala da masculinidade, mas ele vai abordar algumas coisas ali nos Estados Unidos e tudo mais. É excelente também, mas o legal do Silêncio dos Homens é que ele vai pegar aqui, né? Então ele vai falar do homem negro, favelado, ele vai falar do homem gay aqui no Brasil, ele vai falar de várias situações masculinas muito próximas da nossa realidade. Então acho que vale a pena ser assistido por homens, por mulheres, por crianças também, por adolescentes e tal, pra gente tentar de alguma forma desconstruir um pouco dessa imagem masculina que a gente tem. Dessa imagem masculina que às vezes a gente obriga, né, os outros a terem. E tentar de alguma forma ajudar com que o seu amigo, sabe, as pessoas que estão ali próximas, parentes e tudo mais, elas consigam quebrar um pouco dessa barreira da masculinidade, para que a gente veja que do outro lado há um ser humano com sentimentos, com dores e tudo mais. Enfim, O Silêncio dos Homens, documentário que está no YouTube, e The Mask You Live In, que está na Netflix. Esses são meus 3 planos de detalhes. Falei que era 2, no fim virou 3 e é isso aí. Henriquinho, e você? O que você trouxe de bom pra gente nesse podcast Cinemação 356? Cara, eu trouxe 3 planos de detalhes, um de cada tipo. O primeiro é uma série que tá passando ainda e eu tô muito, muito pirado nela, que é Star Trek Picard. O Picard é o Jean-Luc Picard, né? É o personagem do Patrick Stewart, Sir Patrick Stewart, que aparecia lá, era o capitão da Enterprise em Jornada nas Estrelas, a nova geração. E aí a Amazon Prime Video, ela pegou e trouxe o Patrick Stewart de volta para essa série. Por enquanto tá sendo exibida a primeira temporada, sai um episódio por semana, e vão ser 10 episódios dessa primeira temporada. Então, se imaginar, acho que fazem mais de 20 anos que Jornada nas Estrelas, a nova geração, terminou. E trazer o Patrick Stewart de volta é muito legal, que primeiro ele é um puta de um ator fantástico, e ele foi um dos personagens mais queridos, assim como o Capitão Kirk, né, do William Shatner, é Sim. muito conhecido, o Capitão Picard também. E a série é bem legal, cara, é uma super produção mesmo da Amazon Prime, é uma história bem interessante, uns elementos novos, assim, basicamente do Jornada nas Estrelas da nova geração, é só o Picard mesmo. E aí, em um ou outro episódio, aparece algum personagem também do nova geração, já apareceu o personagem do Star Trek Voyager, que era uma outra série que passava mais ou menos em paralelo, né, na linha temporal. Vale muito a pena. E é interessante ver, essa semana fez 3 anos da estreia de Logan. E o Hugh Jackman tava postando, a Daphne King também, falando, né, do filme. E é muito interessante ver como o Patrick Stewart, voltando no papel do Professor Xavier, fez um Professor Xavier super debilitado, velhinho, com Alzheimer e tal. E agora que o ator tem 80 anos de idade, voltando no papel de Picard, lógico, ele não tem grandes cenas de ação, mas ele dá umas corridas, sabe? Assim, ele veio com... O personagem tem um tom cínico, assim, aquele capitão aposentado que ele não é mais capitão, então ele tá numa nave e tem um outro capitão, mas todo mundo respeita o quão foda ele é. É muito, muito delicioso ver ele atuando de volta nesse papel. Vale muito a pena. O meu outro plano de detalhe é um lançamento de quadrinhos. Tá vindo pela editora Mino, uma das principais editoras de quadrinhos hoje aqui no Brasil. É o lançamento do Berserker Unbound. Berserker Unbound é uma graphic novel que foi escrita pelo Jeff Lemire e desenhada pelo Mike Deodato Jr., né, que é um artista brasileiro, filho de um artista super importante também, o Deodato Borges, né. A história é assim, é um bárbaro, muito parecido com o Conan até, e ele vive num mundo lá medieval, e ele acaba sendo transportado para o nosso mundo.
E uma característica interessante dessa história, sem grandes spoilers, nem nada, até porque eu ainda tô pra receber, porque é um lançamento agora, tipo, da semana passada, né, antes do lançamento do nosso podcast aqui, é que não é uma história de bárbaro, uma história de porradaria simplesmente. É uma história, assim, de amizade, de laços de amizade. Então, eu lembrei muito, assim, a conexão com os filmes da Pixar, que você tem todo um escopo, assim, o filme é sobre brinquedos que tomam vida à noite, ou quando ninguém tá olhando. E aí você vai ver a história muito mais profunda que isso. Então, pra quem curte um quadrinho muito massa, com dois dos maiores artistas de quadrinhos vivos, né? O Jeff Lemire e o Mike Deodato Jr., eles trabalharam, por exemplo, na graphic novel do Thanos, né, um dos principais desenhos da imagem que a gente tem do Thanos é do Mike Deodato Jr. Então vale muito a pena Berserker Unbound, pela editora Amino. E o meu último plano detalhe, só para não estender muito, né, foi um filme que me surpreendeu muito, mas muito mesmo, que foi o Aves de Rapina, ou A Emancipação Fantabulosa da Arlequina, ou algo assim, que o nome é muito maluco, e o filme é igualmente maluco, mas é de um jeito muito bom. Eu fui no Cine Topázio, né, na última sessão que tinha, do último dia que ia estar passando o Aves de Rapina. Totalmente despretensioso, lembrando do fiasco que foi Esquadrão Suicida. E eu tive uma surpresa muito positiva, porque como o filme ele tem uma outra linguagem, ele agora é dirigido por uma diretora, e como ele é meio que narrado pela Arlequina, que é uma personagem totalmente instável mentalmente, o filme vai e volta muitas vezes, tem uns comentários dela, assim, me lembra um pouco Deadpool, sabe? Eu senti muito essa pegada Deadpool, quebra de quarta parede. Super legal, cara. Uma super equipe, entre aspas. Basicamente, super equipe, entre aspas, porque não tem superpoderes nenhum. Tirando a Canário Negro, todos os outros personagens não têm superpoderes. Eles só são, digamos assim, bons de briga. Então, Aves de Rapina é um grupo dos quadrinhos, composto pela Arlequina, a Caçadora, a Oráculo, a Era Venenosa já fez parte. Então é um grupo de mulheres da DC Comics. E ficou muito legal, cara. Ficou a Margot Robbie, tá excepcional no papel. Tipo, ela nasceu pra viver a Arlequina, assim. É a imagem que eu tenho já dos quadrinhos. Eu sempre imagino agora a Margot Robbie. E as outras personagens também são legais, cara. Tem a policial lá, René Montoya. Tem a própria Canário Negro, a Caçadora. Tem a Cassandra Cain, que eu não lembrava dessa personagem. E, quem é o grande vilão, que é o Máscara Negra, é o Ewan McGregor, que é muito da hora ver ele fazendo vilão, que geralmente ele é mó cara de bom moço, né? E ele é um vilão bem filho da puta. Então, meu último plano de detalhe aqui, Birds of Prey, Aves de Rapina. Ou o filme da Arlequina. Muito bem, muito bem. Links estarão aqui no post, né, de tudo que a gente está falando, então fica aí a dica para você que quiser, vai no post do podcast do Cinemação e clica lá. É bom que você dá um page view pra gente e ainda vai ter um acesso rápido às dicas que tem aqui. E aí, Dani, vamos fechar então o podcast 356 com o seu plano de detalhe? Vamos, e vai ser um só. Vai ser... Eu ando sem tempo de consumir muita coisa, mas eu assisti o filme O Homem Invisível, que é um filmaço, que é um filme muito bom, que é um filme excelente. E, a princípio, não liguei tanto pra ele, mas daí eu ouvi algum comentário de que ele era bom, tava no cinema, falei, vamos lá, vamos ver. E é realmente muito, muito, muito bom mesmo, assim. É muito legal porque é aquele conto clássico do H.G. Wells, né, aquele... Enfim, uma nova adaptação. É um projeto da Universal que acho que a princípio seria para entrar naquele universo dos monstros que a Universal estava criando e que não deu muito certo, porque a Múmia não deu certo e tal. E esse O Homem Invisível, então, basicamente eles deram para um diretor um pouco mais autoral. E aí a gente tem lá a Elizabeth Moss protagonizando o filme. Então ele é todo do ponto de vista dela, que é a mulher que foge desse cara que depois fica invisível. E o filme todo é sobre relacionamento abusivo, sobre como um homem abusivo, um homem que não só a questão física, né, mas ele, enfim, não é só a questão física de bater na mulher, mas o homem que toma conta, que tenta dominar e fazer com que controlar absolutamente todos os setores da vida da mulher, com o que ele pode fazer com ela, né, e como isso afeta essa mulher, mas ao mesmo tempo o filme segue na área de um filme, de um thriller de suspense. Então ele te deixa preso e faz você... E tem essas coisas permeando
o roteiro. Então, assim, é muito interessante. Não é à toa que a Elizabeth Moss aceitou fazer esse filme, né? Ela não é o tipo de atriz que vai aceitar fazer qualquer... Ela não aceitaria, né, imagino eu, fazer um filme, sei lá, clichê ou que não tenha algo nesse sentido. Afinal de contas, ela tá lá no conto da Aya e tudo mais. Mas, enfim, é um filme muito, muito bom, bem melhor do que eu imaginava e que vale a pena. Eu entendo algumas críticas que ele possa ter. Então, uma coisa de roteirinho aqui e lá, mas é muito bom e deixa você tenso, termina de uma forma incredulizante. Chegando aqui no final desse podcast, então, podcast Cinemação 356, falamos aqui sobre séries que marcaram as nossas vidas, né? Não teve muita ordem, a gente foi falando de muita coisa, debatemos muitas coisas que as séries trazem pra gente. Isso que é o bacana, né? Justamente a gente conseguir discutir de uma forma ampla, né? Porque daí a gente consegue falar sobre as séries, mas também a gente vai trazer aí pontos para reflexão e tudo mais. Henriquinho, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, foi incrível a sua estreia aqui, né, no podcast Cinemação em 2020, então a gente só tem que agradecer mais uma vez sua participação. Ô, Rafa, obrigado você de ter chamado, obrigado pra você, pro Dani, é muito bom voltar. Sempre que quiserem me chamem, eu venho aqui com o maior prazer. E eu convido de novo o pessoal a ir me ouvir, eu e o Xaxim, lá no Geração M, né? A gente tá nos principais agregadores, a gente também tá no site do Cinemação. E dá um gás lá pra gente, viu? Até a próxima, um abraço. Obrigado também a você, Dani, que esteve aqui em mais uma edição. E em breve o Dani vai ter umas ferinhas aí, hein, Dani? Vou ter um hiato. Um hiato. Posso não ter, de repente, se a gente adiantar gravações. Às vezes as pessoas nem percebem. Às vezes as pessoas nem percebem que eu fui embora. Que eu fui e voltei rapidinho. Fui lá no banheiro fazer um xixi. Mas é isso. Valeu, Henrique. Valeu, Rafa. E valeu todo mundo que gosta de Friends e de How I Met Your Mother. Independente de qual acha que é melhor ou pior, porque o pessoal fica brigando por coisa inútil. Até a próxima. O podcast Cinemação 356 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.